Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, que nosso Senhor possa dar para vocês um final de semana santo, abençoado, cheio da presença dEle junto à sua família, junto àqueles que você ama. Hoje, a invocação da ladainha que nós vamos contemplar, meditar, é sangue de Cristo, que saciais e purificais as almas na Eucaristia, salvai-nos. De novo, sangue de Cristo, que saciais e purificai as almas na Eucaristia, salvai-nos. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos, irmãos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, Mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos 53 seguintes. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, veja que foi Jesus quem disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero iniciar essa reflexão lendo para vocês duas frases de um grande santo chamado São Cirilo de Jerusalém, que viveu há séculos atrás, lá nos primórdios do cristianismo. Eu quero ler para não correr o risco de faltar alguma palavra ou de colocar vírgula no lugar errado. Tamanha é a unção, tamanha é o impacto, tamanho é o poder de Deus através dessas frases, dessas palavras, dessa reflexão e desse raciocínio. Acompanhe-me, por gentileza. São Cirilo de Jerusalém diz assim: se ele em pessoa declarou e disse, do pão, isto é o meu corpo, quem se atreveria a duvidar doravante? E quando ele afirma categoricamente e diz, isto é o meu sangue, quem duvidaria dizendo não ser o sangue? Outrora, em Caná da Galileia, por própria autoridade, Jesus transformou água em vinho. Não será digno de fé quando ele transforma o vinho em sangue? Não pergunte se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, Ele não mente. São Cirilo de Jerusalém, falando sobre a Eucaristia, verdadeira carne e verdadeiro sangue. Nós acreditamos que Jesus andou sobre as águas, porque está escrito. Os apóstolos narraram Jesus andando sobre as águas, e o testemunho dos apóstolos é digno de fé. Jesus multiplicou os pães, 5 pães e 2 peixinhos. E quem tem o testemunho foram os apóstolos, está escrito, e o testemunho dos apóstolos é digno de fé. Jesus curou o cego Bartimeu, e quem narrou isso
Está escrito, foram os apóstolos, e os apóstolos são dignos de fé. A palavra dos apóstolos é a verdade, contém a verdade. A hemorroíça, que por 12 anos perdia sangue, perdia vida, foi curada por Jesus Cristo, e isto está narrado nos evangelhos. Foram os apóstolos que disseram, e as palavras dos apóstolos é digna de fé. Jesus curou um paralítico que 4 amigos haviam trazido, desceram na casa sobre o telhado na frente de Jesus, e Jesus o curou. Quem disse isso, quem narrou isso, foram os apóstolos, que são dignos de fé, está escrito na Sagrada Escritura, é verdade. Jesus expulsou demônios, está escrito, porque os apóstolos testemunharam, e os apóstolos é digno de fé. Agora, meus irmãos, se está escrito e nós acreditamos, se os apóstolos são dignos de fé e foram eles que escreveram, quanto mais a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, que é o Verbo encarnado. Se ele disse que é minha carne este pão, e se ele disse que esse vinho é meu sangue, quem vai duvidar? Porque se nós duvidarmos disso, também temos que duvidar que ele não andou sobre as águas, ele não multiplicou os pães, ele não expulsou o demônio, ele não curou Bartimeu, ele não ressuscitou os mortos, porque a fonte é a mesma. Então a minha fé, ela é digna quando aprove a minha vontade. A minha fé é digna, ou seja, eu acredito no que eu quero. Então, quando os apóstolos falam que Jesus curou, eu tenho fé para acreditar. Mas quando os apóstolos escrevem dizendo que a minha carne é verdadeira comida e que meu sangue é verdadeira bebida, eu vou duvidar? E por que você duvida? Por que a gente vai duvidar? Porque tem gosto de pão, cheiro de pão, forma de pão? Porque tem gosto de vinho, cheiro de vinho e forma de vinho? Mas as palavras do Senhor, elas são muito mais poderosas do que os nossos sentidos podem perceber. Nós acreditamos na palavra, no Verbo encarnado, porque a palavra estava junto de Deus, porque a palavra era Deus e tudo foi feito por meio desta palavra. Porque Deus, quando usou a palavra para criar os céus e a terra e tudo o que há, foi essa mesma palavra que proferiu: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por isso não tenha dúvida, meu querido irmão, minha querida irmã, que não existe no mundo oração mais poderosa do que a Santa Missa. Acordem, católicos, vamos acordar, povo de Deus, porque não existe na face da terra maior poder que nós experimentamos do que a Santa Missa, porque é lá, na Santa Missa, por meio de um pecador, que é o sacerdote e o padre, que pronuncia as palavras ungidas e cheia do Espírito Santo, o Senhor confirma as palavras dele, e o pão se transubstancia. Tem forma de pão, cheiro de pão, gosto de pão, mas a substância é a carne de Cristo, é o corpo de Cristo. O vinho tem cheiro de vinho, gosto de vinho, formato de vinho, mas a substância é o sangue de Cristo. E quem disse isso foi o Senhor, e Ele que é a verdade, Ele não mente. Acreditar é isto. Eu não preciso ver o que é para tirar conclusões racionais. Eu acredito. Você acredita. Tinha sentido em Êxodo capítulo 12, versículo 7, 12, 13, eu vou ler para vocês aqui agora, mas tem sentido essa história? Vamos lá. Êxodo 12, 7. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que comerem o cordeiro sem mancha. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingido pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. Palavra do Senhor.
Tem sentido essa história? Mataram um cordeiro sem mácula, primogênito, macho, prefigurando o sacrifício de Jesus. O sangue dele, eles pintaram nas umbrais da porta, o anjo da morte passou, viu que aquele ali tinha o sangue do cordeiro e passou adiante. Não feriu aquela família. Hoje também, se o demônio olhar para a sua vida e sua família e ver que no seu coração, na sua alma, na sua fronte, está marcado com o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro eucarístico, o demônio também não tem poder sobre a sua vida, o demônio não tem poder sobre a sua família, o demônio não tem poder sobre a sua casa, porque é promessa do Verbo divino, é promessa do Senhor Altíssimo, porque o seu coração comunga o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que a gente não pode comungar de qualquer maneira. O Papa Francisco fala que a Eucaristia não é para os santos, é para os pecadores, e eu já expliquei isso aqui anterior, é para nos purificar como a invocação dessa ladainha, sangue de Cristo, que saciais e purificais as almas através da Eucaristia. Mas não é para comungar de qualquer jeito, não é para comungar em pecado grave, não é para comungar sem fé, sem amor, não. É preciso que a gente faça a preparação. E olha, eu te falo, nunca estaremos preparados para receber o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, mas também não podemos receber de qualquer forma, de qualquer maneira. A igreja tem uma lei, tem regras, tem uma doutrina e ela tem que ser seguida. Se estamos em pecado graves, somos convidados ao banquete da Eucaristia, mas antes nós temos que passar no chuveiro da confissão e tomar um bom banho espiritual, confessando os nossos pecados para o Padre, recebendo dele o perdão dos nossos pecados graves, para então, limpos, com vestes novas, sentar no banquete junto com o Senhor e comer o seu corpo e o seu sangue. Nós temos a Eucaristia, a corda católica. Não podemos mais ir à missa de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente não vai na missa por causa do padre, nem por causa das músicas, nem por causa de roupa, nem por causa do povo. Nós vamos à missa por causa do Senhor Jesus, o sacrifício perfeito para o Pai. Vamos à missa receber o seu corpo e o seu sangue para lavar a nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nos purificar, nos fortalecer, é o alimento da nossa alma. Vamos rezar e pedir a Jesus que aumente a nossa fé, que aumente o nosso amor, que amplie a nossa consciência. Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, te adoramos e te glorificamos e te pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que comungamos friamente, indignamente, sem vontade, pelas vezes que a gente foi à missa obrigado, pelas vezes que a gente foi à missa forçado, pelas vezes que a gente foi à missa sem amor, com frieza e indiferença no coração. Perdão. Ajude-nos a confessar esses pecados. Queremos comungar de uma forma diferente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Purifica, Senhor, purifica-nos, Senhor, dos nossos pecados. Eu invoco o seu nome e o seu sangue sobre a minha vida, minha família e sobre os meus irmãos que estão nos acompanhando. Amplia a nossa visão, aumenta o nosso amor e devoção eucarística, enche-nos com o Espírito Santo e faze-nos entender que o maior poder da face da terra, a oração mais perfeita e poderosa é a Santa Missa. Aumente a nossa fé, tira de nós toda a confusão religiosa colocada por outras religiões. Todas as pessoas que colocaram em nossa cabeça sementes e venenos de Satanás, esfriando o nosso coração para com a Santa Missa e a Eucaristia. Enche o nosso coração de zelo, de amor pela Santa Missa, pelo sacramento da Santa Confissão. É o que nós te pedimos, imploramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um coração adorador, uma consciência ampla, um coração fervoroso de amor a Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Até amanhã, se Deus quiser. Nos abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.